Olá, meu nome é Darlene, meu RU é 19 16 74 6. Eu sou estudante do Centro Universitário Uninter. Eu estou aqui hoje com a professora Lucijane. Ela vai falar um pouco da experiência dela de como é professora. Ela vai se apresentar e ela vai falar um pouco aí. Meu nome é Lucijane, sou professora do ensino fundamental das séries iniciais, quarto e quinto ano. Também fui aluna da Uninter, estou aqui para ajudar e compartilhar um pouco com a aluna Darlene, que também está nesse ramo da educação para se formar, assim como eu também já sou formada, me formei também na Uninter. Então é isso, estou aqui para ajudar um pouco do meu conhecimento com ela. Tá bom, então ela vai falar um pouco do ensino remoto no ensino, nas séries iniciais do ensino fundamental. Ela vai falar um pouco como foi que ela trabalhou, se ela sentiu alguma dificuldade, se ela inseriu alguma atividade lúdica nas aulas dela, como foi na escola onde ela trabalha, como foi que funcionou. Sobre a questão das aulas remotas, a gente, como professor, acha um pouco difícil trabalhar, né? Porque então, a gente está acostumado a trabalhar com a presença do aluno, entre a interação entre aluno e professor. E haja visto que aqui na nossa aldeia não aconteceu dessa forma, porque a gente não tinha esse contato com o aluno, e sim professor e os pais que vinham para a escola receber as atividades. Mas eu como professora tentei assim interagir, já como não tinha como o aluno vir até a escola para ter esse contato, interagir pai e aluno juntamente já em casa. Então, eu passei atividades que o pai pudesse ajudar nessa interação com eles em casa, sobre atividade que eles fazem no cotidiano deles juntamente, porque já que nós somos uma escola indígena, a gente trabalha assim também um pouco sobre a interação do filho com o pai lá em casa. Então foram atividades que realmente não foram diferentes do cotidiano do aluno em casa. Então, o que ele fazia sobre pescaria, caça e pesca, na questão de pai também já fazer isso na aldeia. Então, foram atividades assim que eu, como professora, repassei para eles. Ter essa interação, fazer em casa essa interação com o pai. Mas, tipo, assim, teve alguma dificuldade para ensinar remotamente? Que eu pesquisei na internet, professores tiveram muita dificuldade para ensinar. Uhum. Assim, aí tem algum método, tipo, algum jogo, algum método sobre ludicidade que foi possível ampliar para poder chamar a atenção dos alunos, que sabe que na internet todas as coisas, tem coisa boa e tem coisa Uhum. ruim. Aí como é que foi isso? Bom, a gente sabe que a dificuldade existiu. Todo professor com quem a gente conversava, ele, ele fez esse questionamento de como ia fazer essa questão de ludicidade para que o aluno não pudesse ficar achando uma aula chata, uma atividade que não caberia a ele em questão de conhecimento, porque quando se está na sala de aula, a gente está ali interagindo, professor e aluno, e a gente com certeza consegue inserir uma atividade lúdica que ele possa ter um aprendizado ali dentro daquela atividade repassada. E sobre essa questão da dificuldade para ter a ludicidade, assim, o professor ele tem que ser bastante Criatividade, né? criativo, né, para fazer isso. Mas nessa questão de aula remota eu não é não consegui fazer assim praticamente só como eu já falei antes, né? Ele passar uma atividade com que ele pudesse ter essa ludicidade lá dentro de casa.
mas não assim em sala de aula. Foi isso que aconteceu. Tem alguma ideia de uma brincadeira que já utilizou em sala de aula, antes sem ser remotamente ou remotamente? Tem alguma ideia? Porque na minha primeiro projeto de extensão que eu expliquei, eu ensinei um jogo lúdico, que era da garrafa PET com a caneta. Em que a gente inseria, o aluno que primeiro inserisse a caneta dentro da garrafa, tinha uma palavra lá embolada, assim, na tampa da caneta. Aquele que acertasse ganhava. Aí aquele que errasse saía, perdia a vez. Bom, nas minhas aulas que eu já ministrei esses últimos tempos, eu já inseri várias. Já inseri o bingo, né? O bingo de palavras ortográficas, também palavras átonas, né? Eu já inseri o bingo dessas palavras e também já fez o bingo da multiplicação, que é, por exemplo, ali ele vai jogar o bingo e ele vai estar aprendendo, ele só vai ganhar aquele jogo se ele souber, né, a multiplicação. E aí a gente vai estar gritando as pedras, por exemplo, 9 vezes 5. Aí ele sabe o resultado, ele marca lá no bingo dele. Se ele não souber, ele não ganha o jogo, porque ele não tá ali, ele não sabe, ele não tá se interessando em saber aquela multiplicação. Então, sempre faço assim. No caso hoje, como eu já retornei à escola que eu estava de licença, eu já fiz também, já levei para dentro da sala de aula o valor e as cédulas em dinheiro para a gente ser trabalhado, né? O sistema monetário dentro da sala de aula, porque hoje em dia a gente vê que os pais, eles costumam sempre mandar os filhos, vai ali, compra tal coisa, e o filho, ele não tem ainda, muitas vezes, dentro da sala de aula, esse ensinamento de ensinar ele a quanto é o valor, quanto ele vai receber de troco, né? Então ele não tem. Hoje a gente vê muitas vezes no cotidiano da gente que às vezes a criança ela não sabe dar um troco, né? Comprar certa coisa e quanto sobrou de troco, ela não sabe. Então eu sempre faço isso dentro da sala de aula. Eu levo aquilo para eles entenderem. Então, tipo assim, eu mostro como é que é para fazer e levo para prática para ele aprender. Tá bom, então. Tu tem alguma opinião, alguma estratégia, tipo, para ensinar para os pais a ensinar os filhos ludicamente, porque os pais também têm dificuldade em casa, né? Para tipo, para chamar a atenção dos filhos. Tem alguma uma mensagem para deixar para eles? Bom, eu o que eu quero deixar assim para os pais de aluno que muitas vezes eu quero falar assim que os pais, eles não praticamente não se interessam com a educação do filho. E muitas vezes ele não tem nenhum tempo para realmente ensinar aquele filho e muito menos para estar ali trabalhando a ludicidade com a criança. Mas eu vejo que quando se tem isso, ele consegue desenvolver, né? Então, o que eu quero dizer realmente para os pais é que eles ensinem, assim, até mesmo no cotidiano dele, o filho consegue desenvolver algumas coisas e vai aprendendo, conforme, por exemplo, vai ao supermercado, compra certas coisas e vai ensinando o filho. Então, isso ele vai aprendendo, né? Ele vai já aprendendo a comprar uma coisa, comprar outra, vai ensinando a dar um troco. Então, é assim, o que o pai vê o filho fazer, ele vai também, né, querendo fazer. Então, é que eles tenham mais tempo para ensinar realmente aos,
os seus mais filhos. paciência, né? Tenho mais paciência para ensinar. Eu sempre mostro, eu como professora e como mãe também de aluno, eu sempre mostro para o meu filho, ele vem com alguma coisa da escola para ser feito, ele vem e me pergunta, eu sempre mostro, olha, tal coisa assim, por exemplo, eu dou exemplo de certas coisas para ele ir abrindo a mente e aprendendo que o mundo não se está ali só naquele pedacinho. E hoje em dia a gente sabe que a internet ela está muito avançada para essas crianças. E até mesmo a gente, às vezes, nem sabe mexer em certas coisas da internet. E eles já sabem muito mais, porque eles têm a curiosidade. Então, é bom também o filho ter um pouco de curiosidade, assim, para aprender, né? Ok, dona Lucijane, a gente agradece em nome do Grupo Universitário Inter. A gente agradece, eu também agradeço por, em vez de a senhora estar dormindo, estar fazendo entrevista aqui comigo. Muito obrigada. Não, eu também agradeço, espero ter contribuído com alguma coisa, né? Que às vezes eu falo muito, não sei se dá de aproveitar alguma coisa, espero ter contribuído com algo para ser produtivo para esse vídeo. Tá bom.